Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Estava rezando, algo que tocou muito no meu coração já. A música falava assim: Ele tem muitos planos para ti, vida quer te dar, basta abrir o coração e Ele agirá. Eu quero dizer para você antes de começar que a única coisa que basta nessa noite é que você abra o seu coração. Só isso, nada mais. Abra o seu coração que Ele agirá, é uma promessa. Ele quer te dar vida. Então eu vou me apresentar. O meu nome é Amanda Clara, eu tenho 18 anos. Eu participo do grupo Raio de Luz, acho que desde os meus 12 anos mais ou menos. Graças a Deus eu cresci no grupo, amadureci muito no grupo. E é como minha família realmente, o grupo Raio de Luz, né? E eu acredito que hoje eu estou aqui. Eu acredito que Deus me escolheu, acredito que a minha vida é tudo graças a uma pessoa, ao Espírito Santo. Acredito que é tudo graças a Ele. E é justamente dele que eu vim falar aqui nessa noite. O Espírito Santo, aquele que dá vida, aquele que desde já eu digo que é o que pode te dar vida nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que nessa noite, o Espírito Santo, Ele quer te dar vida. Por isso, vocês trouxeram a palavra de Deus? Vamos pegar a Bíblia então, lá no Evangelho de São João, capítulo 16. João, capítulo 16, versículo 6. Amém? Antes de eu ler essa passagem, eu queria que a gente se situasse nessa palavra que a gente vai ler. Esse aqui é um momento do Evangelho em que Jesus, ele está reunido com os seus discípulos. E é o momento que antecede a sua paixão. É o momento que antecede a sua morte na cruz. E o Evangelho até titula uma parte ali como Adeuses e Despedidas. Porque é o momento, é o último momento, né, de Jesus ali com os seus discípulos. E é uma narração bem grande no Evangelho de São João. Pega vários capítulos e mostra muito bem esse momento de Jesus com os seus discípulos. E tem algo que eu acho fantástico no decorrer desse evangelho, é que assim, Jesus, ele fala assim: filhinhos meus, um pouquinho antes, ele fala que ele vai para junto do Pai. E eu comecei a pensar, né? Ele fala isso para os seus discípulos, e os discípulos de Jesus amavam muito Jesus. Pensa você, por exemplo, tem alguém que você ama muito, não tem? Eu, por exemplo, amo muito a minha mãe, que está aqui comigo hoje. Eu amo muito a minha mãe, amo muito o meu pai, tem alguém que eu amo muito. Aí vem essa pessoa e chega e fala assim: ó, eu tô partindo. Eu tô indo, chegou a minha hora. Eu acho que na hora eu ia amarrar essa pessoa e ia falar: não. É mais ou menos isso. Jesus, ele começa a falar para os seus discípulos que chegou a hora dele. E eu imagino que os discípulos nessa hora deviam ficar desesperados, porque a palavra nos fala realmente. Eles começam a fazer perguntas. É o momento em que Pedro fala assim: Senhor, para onde vais?
Porque eu acho que começa a bater um desespero, porque eles amavam Jesus, né? E Jesus, nesse momento, o que a gente vai ler aqui, ele fala algo fantástico para os seus discípulos. E que eu tenho certeza que é algo que ele fala para nós nessa noite. Por isso, vamos acompanhar então ali no versículo 6. Mas, porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Palavra da salvação. Então, nesse momento Jesus ele vira para os seus discípulos e fala assim, eu estou simplificando, né? Mas ele basicamente fala assim, não tem o porquê de vocês ficarem tristes, né? Convém a vós. Sabe o que é convém? É algo que vai ser bom, no fundo vai ser bom. Por mais que agora é algo ruim, convém a vós que eu vá. Porque se eu não for, o Paráclito não virá. E o que é esse Paráclito? É justamente o Espírito Santo. Se a gente for pegar anteriormente também, Jesus ele já fala desse Paráclito. Ele fala assim, rogarei para que o Paráclito venha a vós, mais ou menos assim. E o que é esse Paráclito? Alguém que sabe o que significa Paráclito? Porque Jesus, ele não fala assim, vou mandar o Espírito Santo. Ele fala, mas nesse momento ele fala assim, vos mandarei o Paráclito. E Paráclito é aquele que anda paralelo. É fantástico porque nesse momento Jesus ele faz uma promessa. É uma promessa que ele faz para nós. Não só para os discípulos naquele momento. Mas ele faz uma promessa para mim e para você que está aqui nessa noite. Que é a promessa desse Paráclito. É a promessa desse Espírito Santo. Desse que anda paralelo. Desse que anda ao nosso lado. Olha que coisa maravilhosa. Alguém aqui já se sentiu sozinho? Eu já me senti sozinho algumas vezes na minha vida. Tem momentos que a gente se sente sozinho, né? Mas enquanto hoje eu meditava essa palavra, eu falei, que fantástico! Por mais que tantas vezes eu achei que eu estivesse sozinha, eu sempre tive aquele que andou paralelo. Eu sempre tive o Paráclito do meu lado. Se em algum momento da minha vida eu tive um momento difícil, eu sempre tive o Paráclito, por mais que eu não percebi. Então, antes de qualquer coisa, de eu continuar, eu queria que ficasse claro para nós nessa noite que o Espírito Santo é uma promessa para a sua vida. Bate no peito e fala assim, o Espírito Santo é uma promessa para a minha vida. Fala. Mais forte, o Espírito Santo é uma promessa para a minha vida. Vamos. E essa promessa é para você, é para sua família. Alguém aqui já prometeu alguma coisa? Eu, quando era criança, eu prometia muita coisa. Falava, ai mãe, se eu deixar eu fazer isso, eu lavo a louça para você. Mas às vezes eu nunca cumpria. Mas vindo de Deus, vindo de Jesus, vocês acham que ele não vai cumprir essa promessa? O que eu falei desde o começo? Basta abrir o coração e ele agirá, né? E assim, nós temos o quê? A Santíssima Trindade, certo? Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu sempre gosto de falar isso porque é algo muito vivo assim na minha vida, por exemplo. Nós temos Deus que é Pai, certo? Se é a Santíssima Trindade, nós temos Deus que é Pai, nós temos Deus que é Filho e nós temos o Deus Espírito Santo. E vocês já pararam para se perguntar qual que é o papel do Espírito Santo na minha vida? Tá, é aquele que vai andar paralelo, é uma promessa de Jesus para mim, mas e aí, qual que é o sentido disso, não é verdade? Porque se é uma promessa, é algo importante para a minha vida. Qual que é a missão de Deus Pai? Deus Pai é aquele que nos criou. Deus Pai é aquele que criou o universo, que criou a mim, criou a minha família, criou as pessoas que eu amo. Deus Filho, qual que é a missão de Deus Filho? Ele que veio para nos salvar, veio para morrer por nós na cruz. Mas e a missão do Espírito Santo, não é verdade? Se cada um, digamos que tem uma missão, qual que é a missão do Espírito Santo na minha vida hoje? O Espírito Santo é aquele que quer te vivificar. O Espírito Santo é aquele que quer te trazer vida. O Espírito Santo é aquele que nos santifica. O Espírito Santo é aquele que nos transforma.
E eu lembro que enquanto eu rezava hoje, eu sentia muito forte de que Deus realmente, o desejo dele para nós nessa noite, era de que através do Espírito Santo, nós sentíssemos a vida que vem dele. O Espírito Santo realmente é aquele que vem nos trazer vida. E eu até comecei a lembrar um pouco do que eu vivi na minha caminhada. E eu vou partilhar um pouco com vocês para que vocês entendam um pouco melhor. Eu comecei no grupo de oração, mais ou menos com uns 12 anos. E eu sempre acompanhei a minha família em grupo de oração. Minha família sempre foi de igreja, ir na missa todo dia. E eu não gostava muito, mas eu ia. Às vezes para agradar eles, né? E eu comecei a vir no grupo, né? Eu achava legalzinho. Às vezes eu via uns meninos bonitinhos. Eu falava, gostei desse grupo de oração. Pra vocês verem, gente. E às vezes eu ia no grupo de oração forçada. Às vezes minha mãe brigava comigo, mas eu ia. Até que chegou um momento da minha vida que eu acho que todo mundo aqui passou, com certeza, né? Que a gente vai começando a crescer e muitas coisas vão nos sendo oferecidas, né? Por exemplo, eu lembro que começou a história do ficar, de beijar na boca, começou a história de festa, começou, né? E eu vi aquilo, nossa, achava muito legal e sair com as minhas amigas, né? E eu fui deixando de lado um pouco essa essência, né, de ir na igreja, de ir no grupo de oração. Não que eu parei de ir, mas o meu coração não estava em Deus, né? Mas muito além disso, eu era infeliz. Eu era infeliz porque muitas vezes eu confiei em pessoas e eu saía, eu ficava, eu bebia. Eu cheguei até a fumar narguilha, eu lembro uma vez. E muitas vezes o mundo coloca um encanto nisso na gente, né? E eu ficava encantada com aquilo. Eu achava muito legal. Eu lembro até que esses dias em oração, Deus me recordou de um momento em que eu acho que eu estava na faixa de uns quase 13 anos. E eu sempre fui muito adiantada em tudo. E eu lembro que um dia eu gostava muito de um menino. E eu lembro que esse menino não me dava bola. Aí a minha família tinha saído para ir na reunião de servos e eu falei que eu não ia, eu ia ficar em casa. Acho que minha mãe nem sabe disso, olha, meu Deus. E eu falei que eu ia ficar em casa. E aí, parece que quando a gente tá na tristeza, né, a gente quer ficar mais ainda. Aí eu coloquei uma música depressiva, comecei a chorar e virou aquele clima lá em casa, né. Aí eu falei assim, quer saber o que eu vou fazer? Eu vou me cortar. Olha só. Eu vou me cortar. E aí eu lembro que eu peguei uma faca e eu comecei a cortar o meu pulso. Porque na época, assim, as meninas queriam se cortar, né? Porque, eu me corto pra aliviar a dor. E eu caí nessa besteira. Eu fui e eu lembro que eu comecei a me cortar nesse dia. E isso eu não lembrava. Deus me recordou esses dias em oração. E eu comecei a lembrar de mim naquela época. Eu lembrei de cada cena daquele dia, parece. Deus chorando e me cortando. E eu comecei a ver o quanto eu era infeliz, sabe? Eu comecei a ver o quanto muitas vezes eu tinha sido enganada. E eu perdia a vida que Deus estava querendo me dar. E chegou um momento da minha vida em que eu falei assim, quem vê pensa que eu sou velha, né? Mas chegou um momento da minha vida que eu falei assim, não dá mais. Não dá mais porque eu não estou sendo feliz, sabe? Graças a Deus foi nova. Graças a Deus. Mas quem, sei lá, com 50 anos, não importa. Deus, Ele sempre quer fazer algo novo, né? E eu lembro que nesse momento eu me coloquei em oração. Eu falei que eu não aguentava mais isso, né? E eu fui fazer um encontro. Nesse encontro me apresentaram o Espírito Santo, né? E falaram que o Espírito Santo é aquele que traz vida. O Espírito Santo é aquele que transforma tudo. E eu fiquei encantada com aquilo, porque a gente sempre gosta de algo diferente na nossa vida, não é verdade? Eu sempre gosto de alguma coisa diferente. E eu voltei para casa falando, mãe, tem algo fantástico que é o Espírito Santo. E eu lembro que eu saí desse encontro com muita sede do Espírito Santo. Na minha casa, às vezes eu rezava e eu pedia o Espírito Santo, mas mesmo assim foi um processo meu, assim, que eu fui caminhando, né? Até eu mudar de vida. Mas qual que é a essência de tudo isso que eu tô contando? Não que, eu bebia, parei de beber, ficava, parei de ficar. Não é isso que eu quero passar. Mas
o Espírito Santo, ele fez uma obra tão grande no meu coração que ele me fez entender todas as coisas. Foi aquele amigo realmente que foi me mostrando que por ali eu não seria feliz. E o Espírito Santo aos poucos foi sendo a minha felicidade, ele foi sendo a minha força. Porque eu lembro que nessa época da minha vida eu tive que deixar muitas amizades de lado, né? E foi muito difícil porque às vezes eu ficava o final de semana inteiro sozinha em casa. E eu tenho certeza que é o Espírito Santo que me dava força em todos esses momentos. E é justamente isso que eu queria que a gente parasse para pensar nessa noite. O Espírito Santo é aquele que te dá vida. Como eu falava, eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei como está a sua vida. Mas eu sei de um Espírito Santo que é capaz de fazer todas as coisas e te trazer vida nessa noite, meu irmão. Tem uma frase que eu gosto de São Tomás, que eu vou ler aqui pra gente, que ele fala bem assim, ó: uma alma privada do Espírito Santo é morta, morta para a graça, morta ao santo amor e incapaz de conquistar méritos para o céu. Uma alma privada do Espírito Santo é morta. Eu sei que tantas vezes na minha vida eu vivi uma morte e eu não percebia. Tantas vezes até hoje, tem dia que a gente acorda não muito bem e eu falo, não, eu não posso viver nessa morte, porque o Espírito Santo na nossa vida, ele quer fazer algo novo. E é uma luta até hoje, eu ter essa noção de que é o Espírito Santo que me traz vida. E tantas vezes nós vivemos dia após dia e não percebemos que nossa família anda morta. Não percebemos que nossa casa anda morta, não percebemos que o nosso trabalho, os nossos sonhos. O Espírito Santo, ele veio vivificar os meus sonhos. Eu lembro que quando eu era criança, eu sempre tive o sonho de fazer medicina. E eu lembro que foi passando o tempo, eu falei, não, eu não vou conseguir passar. Porque é justamente isso que as coisas do mundo vão fazendo com a gente. Vão matando os nossos sonhos, vão nos afastando de Deus. Mas eu lembro que o Espírito Santo, ele foi aquele que me trouxe vida. Ele vivificou os meus sonhos, ele vivificou o meu jeito de ser, ele vivificou a minha vida. E eu não estou falando que, agora é uma graça, nossa, é todo dia bem, acordo bem, durmo bem. Não. Mas o convite que Deus tem para você nessa noite, não é nem de um momento que a gente vai ter pedindo o Espírito Santo, mas é de uma vida construída com esse Espírito Santo. É de uma vida nova nesse Espírito Santo. Muitas vezes a gente insiste em viver numa morte, em viver nas nossas manias, e muitas vezes a gente não percebe a vida que Deus tem para dar para nós. E o que eu quero te dizer é que não importa o que você viveu até hoje, não importa o que você tem vivido, Jesus, ele tem uma promessa e que ele quer cumprir nessa noite para mim e para você. E é a promessa do Espírito Santo. Ele quer te fazer um jovem novo, ele quer te fazer, até um velho novo, ó. Eu sei que é feio falar isso, mas ele quer te fazer uma pessoa nova. Ele quer restaurar o seu jeito de ser e te mostrar realmente o valor de tudo que você faz. Por exemplo, agora teve essa questão da lei do aborto que foi aprovada. Nós não temos percebido, mas o mundo que nós estamos vivendo é um mundo morto. É um mundo morto. E o Espírito Santo nessa noite, ele quer te dar essa vida, para que você leve ela também para os lugares aonde você for. Meu irmão, não insista muitas vezes em continuar nessa morte de alma que nem São Tomás fala. De tantas vezes continuar, sabe, eu vejo e eu falo assim, não tem depressão que resista à ação do Espírito Santo. Não tem mau humor que resista, não tem alcoolismo que resista à ação do Espírito Santo, porque ele é capaz de fazer tudo e todas as coisas na sua vida. Não duvide, porque o Espírito Santo nessa noite, ele quer te dar uma vida nova. O Espírito Santo nessa noite, ele quer vivificar a sua vida. Por isso, eu quero que você feche o olho nesse momento. Coloque a mão no seu coração e reflita. Pensa na sua vida.
Pensa em tudo que você tem passado. Pensa nas suas dificuldades, até mesmo alegrias, os seus sonhos. Pensa em tudo aquilo que você tem planejado. Pensa na sua família, no seu marido, no seu namorado, nos seus filhos. Pensa nas pessoas que você ama. Pensa na sua vida. E eu quero te pedir para que você, pensando na sua vida, veja onde tem necessitado desse Espírito Santo que pode fazer todas as coisas. Pensa qual é a área da sua vida que você tem necessitado de um novo ânimo, de uma alegria nova. Vá pensando em cada minuto, cada momento que você tem vivido no seu dia e que tantas vezes você não tem visto mais sentido em viver. Em que tantas vezes você tem pensado em desistir. Eu quero te dizer, meu irmão, o Espírito Santo nessa noite, Ele quer te reavivar. Ele quer te trazer a vida que vem só dEle. Pode abrir o seu olho agora. O Espírito Santo, Ele é aquele capaz de nos transformar por dentro. É aquele que nos ensina todas as coisas. E é algo muito fantástico que, por exemplo, eu usava muita roupa curta, né? E eu gostava muito de usar roupa curta. E eu lembro que foi muito difícil pra mim, porque quando eu comecei a caminhar no grupo, né, minha mãe falava assim, ó, não convém usar roupa curta, né? Porque é vulgar, não faz bem, né, e tudo mais. E eu não aceitava muito isso. E teve um momento que eu falei assim, eu vou me abrir para aquilo que Deus quer fazer realmente, né? E o Espírito Santo, Jesus, ele vem falar aqui, que é aquele que ensinará todas as coisas a respeito do pecado, da justiça. É aquele que vem nos ensinar todas as coisas. E eu vejo que realmente o Espírito Santo é esse amigo. É esse amigo que pega na nossa mão e nos ensina. Eu lembro que minha mãe muitas vezes me proibia de ter amizades. E eu ficava muito brava com isso. Não, você não vai sair com essa menina porque... Não, Amanda, não deixava. Ela não deixava eu sair com algumas amigas. Mas eu sei que por trás de tudo aquilo tinha um amor muito grande da minha mãe. Porque ela me amava. E é a mesma coisa que eu vejo através de Deus. Muitas vezes a gente fala, os meus amigos, eles me zoam bastante. Eles falam assim, ai, eu vou para a igreja e não posso fazer nada. Mas o Espírito Santo foi aquele capaz de ensinar. Porque se a gente não tem o Espírito Santo, a gente realmente pensa dessa forma, né? Ai, eu vou para a igreja e não vou poder fazer nada. Ai, porque, né, Deus tem que fazer tudo certinho, é regrado. Mas a partir do momento que eu me abri para o Espírito Santo, eu via que muitas vezes, através de cada não da igreja, por exemplo, a igreja, ela diz não ao aborto, não é verdade? A igreja, ela diz, né, que nós temos que viver a castidade. Através de cada não, o Espírito Santo, ele me fez ver um sim através desse não. Ele foi aquele capaz de me ensinar o porquê que Deus me ama tanto. E dessa forma Ele não quer que eu peque. O Espírito Santo é aquele que me ensinou todas as coisas. Por isso, se muitas vezes na nossa vida a gente tem dificuldade de entender, né, na igreja, algumas coisas, o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas. E eu até lembro que esses dias atrás eu estava numa festa da minha faculdade. Foi a primeira festa que eu fui da minha faculdade. E eu estava nervosa. Eu comecei a me arrumar e eu rezava e me arrumava ao mesmo tempo. E eu estava muito ansiosa porque eu não tinha ido, né? E daí era algo novo assim pra mim. Festa de faculdade, né? E eu lembro que eu cheguei lá
E, né, o pessoal bebe, o pessoal fuma. Mas eu falei assim, eu tenho que ser um testemunho aqui hoje, né? Eu tenho que estar cheia da graça do Espírito Santo. E eu lembro que eu fui entrando lá na chácara, que ia ser a festa da minha faculdade. E eu falei assim, Espírito Santo, esteja comigo, né? Eu me arrumei, eu tava, sabe, para mostrar o Espírito Santo para aquelas pessoas. Essa era a minha vontade. Eu não estava indo lá para nada, a não ser, né? Eu queria evangelizar, né? E aí, eu lembro que eu fiquei muito chateada, porque era um ambiente que eu não conseguia falar do amor de Deus, sabe? As pessoas chegavam bêbadas e eu fiquei brava com aquilo. Eu falei, mas Jesus, quando que eu vou falar do seu amor aqui para essas pessoas? Como? Não tá dando certo, o pessoal não colabora, né? E eu tentava. Aí eu lembro que chegou uma menina assim do meu lado e ela falou assim, Amanda, isso aqui não tem nada a ver com você, né? Porque o pessoal tava lá dançando em cima da mesa. E eu olhei para ela e falei assim, não tem nada a ver comigo. Mas eu pude ver a mão de Deus nesse momento. Porque as pessoas começam a perceber em nós algo diferente, que é o Espírito Santo. E eu nem imaginava, depois que eu cheguei em casa e que minha amiga me falou isso, ela viu o Espírito Santo em mim, eu tenho certeza disso. Porque o Espírito Santo, a gente passa a refletir Ele na nossa vida. E é esse o desejo que Deus tem para nós nessa noite. Sabe, em um mundo com uma cultura de morte, eu sou do Ministério Jovem do Raio de Luz e eu tô sempre muito envolvida com os jovens. E é algo que a gente sempre fala, sabe? Parece que a nossa sociedade hoje está num sono profundo. Porque as pessoas, não se importam mais, é tudo, pode ser, não pode ser, não tem uma opinião formada, tudo tá bom, tem que ficar mesmo, tem que abortar mesmo, tem que fazer isso mesmo. E a gente sempre fala que parece que a nossa sociedade está num sono profundo. Está num sono profundo onde as pessoas têm tido a falta desse Deus. Onde em qualquer lugar que a gente vai, às vezes as pessoas ali não têm Deus. Eu faço medicina, né? E um dia meu professor, ele quis me mostrou na sala de aula uma cirurgia de mudança de sexo. Eu tive que ver aquilo, mas eu lembro que eu comecei a chorar no meio da aula. Porque no nosso mundo de hoje isso tem se tornado muito normal, né? Um homem pode ser mulher, mulher pode ser homem, tá tudo bom, tá tudo ótimo. Mas o que o Espírito Santo quer fazer em nós é nos mostrar que isso não está certo. E aí não está a verdadeira vida. A verdadeira vida em nós está no plano de Deus para nós. Está naquilo que Ele planejou para nós. E é o Espírito Santo que tantas vezes nos incomoda. Porque uma vez uma pessoa me falou assim, eu não sinto o Espírito Santo. Daí eu comecei a conversar com ela e ela falou assim, uma hora, mas toda vez que agora eu vou pecar, não que ela planeja pecar, né? Mas toda vez que ela cai no pecado, toda vez que ela faz alguma coisa não muito certa, ela fala que o sentimento de culpa dentro dela, né, é algo inigualável. E essa é a obra que o Espírito Santo tem feito em nós. Essa é a obra que o Espírito Santo faz em nós. Muitas vezes a gente não percebe. Mas se ela percebeu que ela estava pecando, se ela percebeu que aquilo já não estava trazendo mais vida para ela, ela já sentiu o Espírito Santo. Porque quando a gente sente esse Espírito Santo, a gente vê que nada mais está bom. Nada mais está bom, pessoa nenhuma, situação nenhuma, viagem nenhuma, nada nos preenche que nem esse Espírito Santo. Nada. E muitas vezes você pode falar assim, mas você só tem 18 anos. Mas assim, eu posso falar que eu já vivi muitas coisas, sabe, que eu quis viver. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu queria ir pra Disney. E eu viajei pra Disney com uma prima minha. E eu voltei, eu achei que eu ia voltar super feliz, falando pra todo mundo. Mas eu voltei com um vazio dentro de mim, porque eu via que eu já tinha provado algo muito melhor, que era o Espírito Santo. E eu falo pra vocês hoje que nada nessa vida me preencheu mais do que esse Espírito Santo. Porque a partir do momento que a gente tem essa experiência de provar o que é a verdadeira vida, nada mais tem valor. Os nossos sofrimentos passam a ser um detalhe, sabe? Não que tudo fica perfeito, mas o Espírito Santo vem nos ensinar a lidar com as situações do nosso dia a dia. Por isso a proposta que nós temos para nós nessa noite, não é de nós vivermos só um momento com o Espírito Santo, mas eu quero te dizer, meu irmão, construa a sua vida com o Espírito Santo. Construa a sua vida com o Espírito Santo. Como?
amanhã, a hora que você acordar, já fala assim: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Porque você vai começar a notar que tudo passa a ter mais valor. O Espírito Santo é aquele que vai nos ensinando, é a nossa companhia, é aquele que vai nos trazendo felicidade. E eu lembro que hoje cedo eu acordei bem cedo e eu fui caminhar. Eu estava vindo aqui para a catedral a pé. E eu lembro que eu estava vindo e eu comecei a rir que nem uma besta na rua. Eu estava parecendo uma tonta no meio da rua e eu comecei a rir. E eu falei: mas meu Deus, como eu posso ser tão feliz assim com o Espírito Santo? Como pode, sabe? E eu ia rindo e eu ria para as pessoas que passavam à minha volta, porque é essa vida que o Espírito Santo quer trazer para você. Se o mundo tem arrancado o sorriso de vocês, se pessoas têm arrancado o sorriso de vocês, o Espírito Santo é aquele que quer trazer de volta. Não deixe o seu sonho morrer, meu irmão, porque o Espírito Santo, ele quer te devolver o desejo de sonhar. Volte a sonhar, o Espírito Santo quer restituir o seu sonho. Se o seu sonho é casar, se o seu sonho é se formar, se o seu sonho é ter um neto, volte a sonhar. Se o seu sonho é conquistar alguma coisa, o Espírito Santo nessa noite, ele quer te trazer vida. Ele quer vivificar todas as áreas da sua vida. O seu casamento, o seu namoro, a sua família. E até mesmo, às vezes você pode pensar assim: nossa, mas faz tanto tempo que eu venho no meu grupo de oração. Já ouvi falar muitas vezes do Espírito Santo. Eu já dei encontro, eu já preguei sobre o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele sempre tem algo novo para as nossas vidas. Não importa quanto tempo que você vem no grupo de oração, hoje é algo novo. É algo novo que o Espírito Santo tem para a sua vida. E o que eu tenho para dizer para vocês, agora a gente vai rezar. Deseje esse Espírito Santo. Tantas vezes na nossa vida a gente deseja muitas coisas, né? A gente vai atrás de muitas coisas, mas é tão simples essa presença do Espírito Santo. É tão simples nós pedirmos e falar: vem Espírito Santo. Deseje essa presença como você nunca desejou na sua vida. Porque foi um dia que eu desejei com sinceridade, que a minha vida mudou totalmente o sentido, sabe? Deus quer te dar um novo sentido. O Espírito Santo, ele quer te dar um novo sentido nessa noite. Eu quero convidar você a levantar o seu braço e a declarar nesse momento que hoje você é uma mulher e um homem novo. Uma mulher e um homem novo pela ação do Espírito Santo na sua vida. Que você possa declarar isso com todo o seu coração e já agradecendo a Deus porque Ele te trouxe uma vida nova nessa noite. Declara isso de todo o seu coração, de que hoje você pode ser um novo homem. Eu posso ser, Senhor, um novo homem, uma nova mulher. Declara: hoje eu sou um novo homem. Hoje eu sou um novo homem. Vamos cantar. Hoje eu posso ser. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Declara de todo o seu coração. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Pra gente terminar, vem Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com teu poder, toca meu ser, fluir em mim. Quem aqui nessa noite é um homem ou uma mulher nova? Ah, não, pelo amor de Deus, eu acho que vocês são tudo velho. Quem aqui nessa noite é um homem e uma mulher nova pela graça do Espírito
gente.